O vereador Caê tirasse o tratorzinho, pô. É bom, o tratorzinho ele tem que estar na rua. Tem que estar lá na rua arrumando as ruas de lajota, tampando os buracos. Não tem que estar aqui, não. Tem que estar lá na rua. Eu quero dizer ao vereador Sanderson que eu acho que o que ele trouxe aqui é importante e converge, na verdade, com a ideia da emenda. Porque é mais transparência a algo que tem que ser transparente. Porque lá no capítulo 2, está claro, deverá implementar e manter atualizado no portal da transparência, em sítio eletrônico oficial, onde serão publicadas todas as normas regulatórias, resoluções, atas, reuniões da diretoria. A gente está falando de atas, de reuniões e ações pós as reuniões, né? Serão obrigatoriamente publicados no portal da transparência, tem que ser, né? Os valores das tarifas e seus históricos de ajustes e revisões, os indicadores de qualidade e metas de desempenho dos serviços regulados, o valor de arrecadação da taxa da fiscalização e regulação. Mas a emenda, quando ela inova em dizer que deverá assegurar a transmissão ao vivo em meio digital oficial de todas as reuniões deliberativas da diretoria colegiada, disponibilizando posteriormente no portal da transparência, é para que a população tenha acesso em tempo real. Eu vou pegar como exemplo a própria Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, há muito tempo atrás, ela não tinha transmissão por TV nem por rede social, porque não existia. Mas todas as sessões ordinárias sempre foram gravadas. Quando não eram gravadas através de vídeo monitoramento, eram por fita cassete. Eu tenho fitas cassete da época 1980, que eles tinham que gravar o que estava sendo discutido, porque isso é dar transparência para a população. Essa nossa emenda, ela quer exatamente fazer isso que está aqui no capítulo 2º, a partir do artigo 24, para que em tempo real as pessoas tenham acesso e, no mínimo, tenham a gravação do que está sendo discutido na agência reguladora, porque é recurso público. Inclusive, essa casa aqui também já inovou quando nós aprovamos uma lei de forma unânime, que foi sancionada, para que a prefeitura grave todos os processos licitatórios. Essa casa que aprovou, na gestão 2017-2020. E hoje é obrigatório. Então, se o cidadão quer saber como é que aconteceu uma determinada licitação, tem acesso porque tem que estar gravado. Aliás, tem que estar acontecendo a gravação. E é isso que a gente quer. Mas eu quero, de novo, infelizmente, eu quero falar da questão do parecer, porque volto a frisar. Eu acho que até bem, como o vereador Santos trouxe aqui para a tribuna, se politicamente a emenda é derrubada, não tem problema nenhum, só que ela não é inconstitucional. A gente não está inovando nada de que a prefeitura já não tenha equipamento para que seja feito. Daí, quando fala o seguinte, sobre a legalidade, vejam bem, o texto da emenda impõe transmissão ao vivo de todas as reuniões deliberativas e posterior disponibilização da gravação integral, votos proferidos e respectiva transcrição. A relação absoluta, todas, integral, pode colidir com situações em que seja necessária a preservação de sigilo legal, proteção de dados pessoais, informações, estratégias de fiscalização ou documento com restrição de acesso. É estranho, né? Porque por mais que tu fale que tem que ter uma preservação de sigilo legal, talvez até tenha que ter, se tiver, enfim, dentro de algum processo, mas tu vais ter a gravação. E tu vais ter aquilo, se por um acaso, em algum determinado processo, tu tenha que te utilizar isso. Então, cai por terra aqui. E ainda diz que o projeto de lei, ao prever transparência e publicidade com ressalva de sigilo legal, como usual no regime administrativo, oferece solução mais segura, fixa o dever de publicidade e permite regulamentação para compatibilizar transparência com sigilo, proteção de dados e segurança da informação. É incompatível falar de transparência com sigilo, né? Porque se tu não dá transparência, tu vais deixar sigiloso. Então, essa é a ideia de a gente dar transparência.
proteção de dados e segurança de informação. A emenda, por sua rigidez, está dizendo que é muito rígida, pode gerar insegurança jurídica e dificuldade de conformidade com o próprio regimento legal aplicável. Mas o último aqui que é a chave. Regimentalidade. Ainda que haja pertinência temática, porque a gente está dentro do tema, transparência na agência reguladora, a emenda ultrapassa o aperfeiçoamento normativo típico, pois estabelece obrigações administrativas específicas e define meios e formatos tecnológicos de execução. Olha, a gente não está inovando nenhum formato tecnológico. Gravação é algo que o poder público faz as suas gravações, tem que fazer as suas gravações. Em São José, a gente já tem uma lei municipal que tem que gravar as licitações, porque a gente está falando de uma licitação que vai ter dinheiro público e que as empresas vão apresentar suas propostas e isso tem que ser transparente. Quando a gente fala de uma reunião, por exemplo, da agência reguladora, para fazer uma concessão pública e que ela vai participar, vai fazer várias licitações, nada mais justo do que a gente tenha também o mesmo sistema que já acontece na Secretaria de Administração dentro da agência reguladora. Em projetos de iniciativa do Executivo, voltadas à criação e organização de entidade da administração indireta, o poder da emenda deve observar limites para não descaracterizar a proposição nem invadir o campo de gestão e execução administrativa. Aqui a emenda impõe modelo de operação tecnológico, adentrando matéria mais apropriada ao regime interno da agência reguladora e os atos regulamentares do Executivo. Com todo o respeito, não existe nada que possa dizer que é inconstitucional tu pedir para que a agência, quando for fazer reuniões públicas, possivelmente vão ter uma periodicidade de uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Então, quando fizer esse tipo de ação, a gente só quer que seja filmado, gravado e disponível para a população, porque essa conta, quem vai pagar a conta é a própria população. Eu lhe concedo a parte, vereador Crislan. Obrigado, vereador André. Como o senhor bem colocou, isso já é uma lei municipal nas licitações. E nós não estamos criando nenhuma invenção absurda, senão ter um celular hoje de forma gratuita e ter um canal no YouTube que também é gratuito e deixar ali, aproveitar o que já tem disponível no mercado, né? Não precisa ser uma TV câmera igual a gente tem aqui na Câmara de Vereadores e tudo mais, mas de uma forma simples já consegue cumprir essa lei. Então, diferente do que o parecer foi colocado, nós não estamos inventando a roda, sendo muito criativos. Não, na verdade é o que já acontece em outras agências reguladoras e o que a gente deseja para o padrão da agência reguladora São José é que tenha esse nível elevado de transparência, né? Sabemos a independência, mas de qualquer forma as reuniões deliberativas, como o senhor bem colocou, que podem ser mensais, a gente não sabe como vai ser essa organização interna, mas que as deliberativas tenham sim a transmissão, gravação ao vivo. A ata já vai ter que ser disponível, mas a gravação, por que não a gravação e a transmissão ao vivo? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Crislan. É só transparência. Transparência que é uma garantia, um direito que o cidadão tem conforme a lei da transparência federal. Inclusive, eu dei uma vasculhada para ver qual agência que nós temos em municípios aqui ao redor. E eu só vi uma agência aqui em Santa Catarina, que é em Tubarão. Para a gente poder, inclusive, fazer comparações. E a impressão que eu tenho é que, ano passado, em razão de a gente ter barrado aqui o aumento da taxa do lixo, se criou uma agência reguladora, porque, infelizmente, se tiver uma agência reguladora nos moldes que estão aqui, um aumento, por exemplo, da taxa do lixo não vai mais passar por essa Câmara, que, falo de novo, é o poder fiscalizatório. E, por fim, para a gente acabar com esse negócio de inconstitucionalidade, é só a gente olhar o Congresso Nacional. Qualquer projeto que vem do Poder Executivo, todos os partidos fazem emendas. Quando acham que tem que fazer emenda, todos os partidos. Quando vem um projeto do governo do Estado para a Assembleia Legislativa, todos os partidos fazem emendas. Porque essa é uma prerrogativa de conserto aos projetos que vêm do Poder Executivo. Se o Poder Executivo achar que aquela emenda que foi aprovada no Poder Legislativo não está coerente com aquilo que eles defendem, o que o Poder Executivo faz? Veta. Veta e é novamente analisado. E conforme for o texto do veto, ele pode convencer a Câmara Legislativa de que não, tem que aprovar o veto, porque de fato não faz sentido. Então, o Poder Executivo ele está garantido o poder de veto após a gente fazer uma emenda aqui. Então, por isso, vereadores e vereadoras, eu peço para que votem contrário ao parecer
que está errado, não é inconstitucional, para que a gente possa botar essa emenda para dar mais transparência para o povo de São José em relação à agência reguladora que eles querem criar.